aí, o que é que está acontecendo? Se eu tenho um mundo que está produzindo manufatura e produz muito mais barato que o Brasil, a gente está importando e está substituindo a produção doméstica por produtos importados. Isso aí é o coeficiente de penetração das importações em relação ao consumo total. A linha vermelha é só da indústria de máquinas e a linha azul é da indústria de transformação. Em 2000, os componentes importados, produtos importados, respondiam por 11% do consumo total de produtos manufaturados no Brasil. Hoje, isso foi para 20%. No setor de máquinas e equipamentos, em 2000, respondia por 22%. Hoje, responde por 40%. A tendência disso é melhorar? Não. A tendência disso é piorar. Porque você tem excesso de manufaturas no mundo por causa da crise dos países desenvolvidos. O problema da indústria, dito isso, no que consiste o problema da indústria? O problema da indústria está ligado com a questão fiscal. O Brasil é um país que a gente tem uma baixa poupança. A poupança no Brasil, a poupança total, é em torno de 18% do PIB. Toda vez que o Brasil cresce mais e você tem que aumentar o investimento, a gente tem que pedir a ajuda do mundo para financiar, para nos financiar. Por isso que a gente tem déficit em conta corrente. Isso não acontece com os países asiáticos. A carga tributária da China é em torno de 24% a 25% do PIB. A poupança da China é 50% do PIB. A China pode crescer à vontade e vai ter superávit de conta corrente. O Brasil tem uma carga tributária elevadíssima, 36% do PIB, e a nossa poupança é 18% do PIB. Toda vez que o Brasil cresce um pouquinho, a gente precisa de poupança externa para nos financiar. E o que é essa poupança externa? Essa poupança externa são os produtos que a gente acaba importando. Esse aumento de poupança externa, um país que para crescer ele precisa importar muitos produtos, e o mundo vai financiar esse país, leva naturalmente a uma valorização do real. Por isso que a única forma de eu ter um modelo consistente é a gente poupar mais para investir mais. A única forma de eu ter consistentemente um câmbio mais desvalorizado é se o Brasil aumentar a sua poupança para fazer mais investimento. Se a gente não importasse, o que é que aconteceria? Dinheiro não nasce de árvore. Se você quer investir mais e o seu país não está poupando para você investir mais, a poupança vai ser forçada, a poupança vai ser via inflação. Ou seja, se o Brasil tivesse, como aumentou a taxa de investimento, e eu não tivesse aumentado a importação, a inflação seria maior e essa poupança seria forçada. Então a gente tem um problema macroeconômico que impacta também na indústria. Tem muitas empresas no Brasil que são extremamente produtivas, que o empresário investe em inovação, mas quando ele coloca o pé fora da porta da fábrica dele, ele deixa de ser competitivo. Então o problema não está só da porta da fábrica para dentro, está também da porta da fábrica para fora. Como é que a gente pode salvar a indústria? Hoje o que está aí, a gente não vai salvar a indústria. O investimento público teria que aumentar. O investimento público no Brasil é muito baixo. Na próxima semana o governo vai divulgar o dado do investimento público de março e você vai ter o comportamento das finanças públicas no primeiro trimestre do ano. O que é que vai ser divulgado no próximo ano? Que o investimento público no Brasil está aumentando absurdamente, mais de 30%. Por quê? Porque eu tinha um programa que era de custeio, que é o subsídio Minha Casa Minha Vida, que não depende da eficiência da máquina pública. Minha Casa Minha Vida depende da eficiência de uma construtora privada de construir o apartamento e cobrar a fatura ao governo. Esse subsídio, ele aumentou no primeiro trimestre do ano em 5 bilhões de reais. Até o ano passado, essa despesa era uma despesa de custeio. A partir desse ano, o governo modificou essa despesa para ser uma despesa de investimento. Quando sair o dado na próxima semana, a população vai ter a impressão que a máquina pública está mais eficiente porque o investimento aumentou, quando na realidade ele não aumentou. Se você a mesma metodologia do Tesouro que ele usava até dezembro, o investimento vai cair perto de 20%. Então, na realidade, a gente está com mais dificuldade de investir esse ano do que estava no ano passado. Para reduzir carga tributária, é preciso controlar gasto fiscal. O grande problema do governo é esse. Como ele não controlou o gasto fiscal, ele não pode desonerar a indústria. Como ele não pode desonerar a indústria, o que é que ele faz? Aumenta a proteção. E qual é o resultado disso? Aumento de proteção só é eficaz se você tiver aumento de preço.
Então, na realidade, essa é uma medida ruim. Poderia ser medida boa se fosse temporária e se você sinalizasse, de fato, uma redução da carga tributária para a indústria. Você está sinalizando isso? Não. Você simplesmente não sabe o que vai acontecer no Brasil daqui a 2, 3, 4 anos. As novas medidas do Plano Brasil Maior terão um impacto muito pequeno, como eu já falei, porque são medidas, a desoneração é muito pequena e o efeito é temporário. Isso aqui é uma tabela, não dá para ver muito bem, mas a última linha é o impacto da desoneração em termos de PIB. A perda de receita para o governo é 0,1 do PIB. Isso não é nada para o governo que no ano passado teve um aumento de arrecadação federal em 1,5. Você está desonerando, está dando de volta para a indústria 0,1 de um aumento de 1,5 que você teve no ano passado, isso é muito pouco, isso não vai resolver o problema da indústria. Basicamente, em linhas gerais, é isso. O cenário não é tranquilo, mas, enfim, tem muitos desafios pela frente. Obrigado. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Bom, o moço, esse material vai ser distribuído, hein? E quando? 2, 3, 4, 5 anos. Bom, o que vai acontecer agora, por exemplo, se a gente olha para a indústria intensiva em trabalho, que é muito o caso do Nordeste, por exemplo, o cenário é muito ruim. Hoje, os maiores exportadores de confecção no mundo, por exemplo, Bangladesh é um país que tem 160 milhões de habitantes. Toda a produção de confecção em Bangladesh está sendo organizada pela China. Bangladesh exporta de confecção 18 bilhões de dólares. O salário mínimo em Bangladesh é 37 dólares. O Brasil não vai mais poder competir com um país como esse. Os custos lá, custos do Vietnã, de Bangladesh são muito baratos e a China está organizando a produção nesses países. No caso dos bens de capitais, por exemplo, está acontecendo uma coisa muito interessante, que parte desse setor está voltando para os países desenvolvidos. Os Estados Unidos está atraindo várias empresas de volta, porque hoje em dia, grande parte desse setor se tornou muito automatizado. Então, eles estão conseguindo voltar para países que têm alta qualificação de mão de obra, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E no nosso caso, a gente está perdendo dos dois lados. A gente vai perder participação em bem de capital e também na indústria intensiva em trabalho, como confecção, calçado, têxtil. Então, é o pior dos mundos. O cenário, quando você olha para 3, 4 anos à frente, não é muito bom. Eventualmente, parte da indústria vai se recuperar. A indústria ligada ao agronegócio, a indústria ligada à extrativa mineral, a indústria ligada ao setor de petróleo e gás, vai muito bem, vai conseguir se recuperar. Até porque tem conteúdo nacional. Mas grande parte da indústria vai sofrer bastante. Final do governo, é uma barbaridade. Eu gostaria que você desse aquele exemplo que nós discutimos outro dia, do que está acontecendo com a indústria naval. Como foi feito lá na Coreia, aqueles números que nós levantamos. Isso é outro exemplo interessante, que é o seguinte: quando a Coreia do Sul, lá nos anos 60, resolveu promover a indústria naval, a Coreia do Sul fez o seguinte: ela fez um convênio com os estaleiros no Japão, que na época eram os mais produtivos do mundo, e mandou milhares de engenheiros serem... Primeiro pediu dinheiro ao Banco Mundial, o Banco Mundial negou. Então, a Coreia do Sul falou: eu vou promover a indústria naval, agora eu vou promover via inovação. Daqui a 10 anos eu vou ter os melhores estaleiros do mundo. Ela fez um convênio com o Japão e mandou os coreanos para o Japão, para aprender a fazer navio no Japão, milhares de engenheiros coreanos. E eles não limitaram a importação, eles importavam os melhores componentes do mundo para montar na Coreia do Sul com engenheiros coreanos que voltavam do Japão. O que foi que o Brasil fez com a indústria naval? Primeiro, praticamente proibiu a importação. Segundo, você fez os estaleiros aqui sem treinar os engenheiros. Ou seja, lá em Suape, quando o navio estava praticamente pronto, chegavam os engenheiros coreanos, entravam no navio, faziam toda a parte eletrônica e iam embora. Então, você tentou estimular a indústria naval, mas se tornando uma maquiladora de navios, se tornando uma indústria de montagem de navios. E nem a montagem de navios você conseguiu fazer de forma correta, que o primeiro navio do estaleiro lá de Suape, João Cândido, saiu torto. Aí você teve que tirar de novo várias partes que tinham sido soldadas e refazer o navio. Então, claramente, e a gente está pagando um preço alto para isso.
Esse navio que é construído no Brasil, o preço dele é 80% superior ao que a gente pagaria para importar o navio. Se a gente quer reativar a indústria naval, tudo bem, mas vamos fazer da maneira correta. Hoje, a gente não está fazendo da maneira